Muito bem, meus irmãos, vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Efésios capítulo 3, verso 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Grande Deus, te agradecemos por esta leitura. Nós reconhecemos a bondade e a graça do Senhor que tem sido manifestada a cada um de nós. Nos dias em que vivemos, dias difíceis, trabalhosos, mas, por outro lado, são os melhores dias, onde tua esposa tem se manifestado. Obrigado, Senhor, por crer naquilo que o teu profeta nos trouxe, reconhecendo que não há um ministério profético, senão aquele o qual a palavra vindica. Nós podemos olhar para o teu profeta, o sétimo anjo, e reconhecer que a palavra o vindicou, e aqui estamos por causa desta palavra. Nos ajuda nesta hora um pouco mais, enquanto meditamos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos tentar falar um pouquinho nesta hora, uma expressão usada pelo irmão Brana. Ele disse assim: o Senhor Jesus e a Senhorita Jesus. Muito bem, meus irmãos, é bom crer no profeta, o irmão Brana,
pois nós temos a certeza de que este homem, de fato, nos trouxe de volta a palavra. Nós não temos que tomar a mensagem do irmão Brana e pensar que o irmão Brana veio falar algo fora da palavra da Bíblia. Não, tudo que o irmão Brana pregou foi baseado na Sagrada Escritura. Até porque o ministério de Elias, o qual ele exerceu, foi para isso, para restaurar todas as coisas. Então, o irmão Brana, não podemos vê-lo trazendo nada fora da Sagrada Escritura. Então, nós podemos tomar, esta parte onde o irmão Brana toma Efésios capítulo 1, verso 21, e ele vai se referir a essa escritura, certo? E nós vamos tomar e ver o que o irmão Brana se referiu, o que ele falou a respeito dessa escritura, certo? O que diz Efésios capítulo 1, verso 21? Diz assim, assim, de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Certo? Então, o nome, este nome, que tem o principado, o poder, a potestade, o domínio de todo o nome que se nomeia. Que nome é esse? Aí o irmão Brana vem, toma essa escritura de Efésios 1, verso 21, E aí ele se refere na mensagem O Lugar de Adoração Provido por Deus, pregada em 25 de abril de 1965, portanto após a revelação dos selos. E aí ele lê esse versículo: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia. Quer dizer, tem um nome que está acima de todo poder, principado, qualquer nome que se nomeia. Existe um nome que está acima. O verso 22 diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem é este? É Jesus Cristo, correto? Aí o irmão Brana toma essa escritura de Efésios 1, verso 21, no parágrafo 155, o lugar de adoração provido por Deus, 155, tem a mensagem, o único lugar de adoração, e tem esta que é o lugar de adoração, 155. Quero que os irmãos prestem atenção, ele diz assim, agora lembrem-se, em Cristo, nós somos carne de sua carne, osso dos seus ossos. Quando Deus feriu Cristo no Calvário, ele foi ferido por mim, por você. Nós somos carne da sua carne, osso do seu osso, corpo de seu corpo. Agora presta atenção. Nome do seu nome, noiva dele. Veja, nós estamos nele, nós somos sua carne e seus ossos. Parágrafo 157. Agora lembrem-se, nós morremos em nosso próprio nome. Nós morremos em nosso próprio nome. Fomos enterrados
e ressuscitamos no nome dele. Veja, nós não somos mais nós mesmos ou de nós mesmos, do que, agora presta atenção, do que esse grande nome de Jesus Cristo. O que a Bíblia diz em Efésios 1:21, é onde nós lemos aqui: acima de todo principado, todo poder e potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aí Brana cita o verso 21 de Efésios capítulo 1, diz: o que a Bíblia diz em Efésios 1:21, que ambas as famílias no céu, ambas as famílias no céu e na terra, ambas as famílias no céu e na terra recebem esse nome. Aí é onde Deus pôs seu nome. Esse é o nome da família no céu. Esse é o nome da família na terra. Que nome? Senhor Jesus Cristo. Aí nós lemos em Efésios 3, verso 14 e 15, Paulo fala aos Efésios: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Dá para entender isso? Este nome, Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu, na terra, toma este nome. A pergunta é: existe um outro nome maior do que Senhor Jesus Cristo? Não. Existe um nome acima ou maior do que Senhor Jesus Cristo? No céu e na terra? Paulo disse aqui: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aí Rombrana vem repetindo o parágrafo, ele diz: agora lembrem-se, em Cristo nós somos carne da sua carne, osso dos seus ossos. Quando Deus feriu Cristo no Calvário, ele foi ferido por mim, por você. Nós somos carne de sua carne e osso do seu osso, corpo de seu corpo e nome do seu nome. A noiva dele, parágrafo 157. Agora lembre-se, nós morremos em nosso próprio nome, fomos enterrados e ressuscitados no nome dele. Veja, nós não somos mais de nós mesmos do que esse grande nome de Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos a Cristo, nos rendemos a Ele, e no batismo nas águas, nos arrependemos e recebemos o seu nome nas nossas vidas. Qual é o nome que é invocado sobre nós no batismo? Senhor Jesus Cristo. A partir daí, não pertencemos a nós mesmos mais. A partir daí, nós pertencemos a este grande nome, Senhor Jesus Cristo, que tomamos em nossa vida. Brana diz: não somos nós não somos mais de nós mesmos do que esse grande nome, Jesus Cristo. Nós não somos, quando nos rendemos a Ele, nos arrependemos dos nossos pecados e no batismo descemos as águas. Para que aquele batismo é feito? A Bíblia diz, Atos 2,38, arrependei-vos cada um de vós, ser batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ali no batismo, nós recebemos o nome de Jesus, esse nome,
do qual Paulo disse, o irmão Brana confirma, toda a família no céu e na terra recebe este nome. E nós recebemos este nome do batismo, e Brana diz, nós não somos mais de nós mesmos. Isso quer dizer que não vamos fazer mais nossa vontade, mas a vontade, diz ele, não somos mais de nós mesmos, mas do que esse grande nome, Jesus Cristo. O que a Bíblia diz aqui em Efésios 1:21, ambas as famílias no céu e na terra recebem esse nome. Aí é onde Deus pôs o seu nome. Quando nós olhamos para Jesus, homem, aquele corpo criado no ventre de Maria, que nasceu, que recebeu o nome Jesus, era um nome terreno. Por isso não pode batizar ninguém somente dizendo, eu te batizo em nome de Jesus, porque há muito Jesus por aí, a Morana disse, porque é um nome terreno. Mas quando você invoca, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, não existe outro Senhor Jesus Cristo. Existe Jesus, muitos por aí, mas Senhor Jesus Cristo, somente um. Por isso que Atos capítulo 2, verso 36, queria ler rapidamente com os irmãos, Atos 2, verso 36, é bem conhecido entre nós, mas tomamos aqui o verso 36, é dito, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, nome terreno, a este Jesus, o nome humano, Jesus é nome humano, nome terreno, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele não é só Jesus, homem, ele é Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Agora você tem completo o nome dele. Ele não é só Jesus, ele é Senhor, Jesus, Cristo. Por isso Paulo disse que toda a família no céu e na terra recebe este nome. Porque Brana disse, aí foi onde Deus pôs seu nome. Jesus veio expressar o nome do Pai. Ele disse, Pai, vim fazer conhecer o teu nome aos homens. E quando nós encontramos Jesus, ali estava Deus encarnado. Então veja, irmãos, nós tomamos esta senhorita Jesus. Quero ler ainda na mensagem do irmão Brana, que nós não tomamos isso de nós mesmos, né? Na mensagem O Nome de Jesus, parágrafo 150. Mensagem O Nome de Jesus, parágrafo 150. Escrituras, você pode ler Bíblia, pode ler mensagem e fundamentar sua fé. Certo? Aí Brana diz no parágrafo 150, presta atenção. Há muitas igrejas boas no mundo hoje. De fato, nós encontramos há muitas igrejas boas no mundo hoje. Pessoas boas nas igrejas. As pessoas não estão nas igrejas por má fé, para ser uma pessoa ruim. Aí vão ali com sinceridade, a maioria delas, né? E vão para tentar melhorar. Brana diz, há muitas igrejas boas no mundo hoje. O problema não são as pessoas nas igrejas. O problema é o sistema religioso que as aprisiona e as fazem ter um espírito religioso por causa do sistema. Então Brana diz, há muitas igrejas boas no mundo hoje, mas
há somente uma senhorita Jesus. Há somente uma. Há muitas igrejas no mundo hoje, boas igrejas, mas há somente uma senhorita Jesus que está fazendo as reais e verdadeiras criaturas de Deus, nascida de novo. Então eu creio que há uma senhorita Jesus. Vamos a mais uma mensagem aqui? Glória a Deus. Senhora Jesus. De fato, é Senhora Jesus. Há uma Senhora Jesus. Senhora, né? Senhora está casada, né? Temos mais aqui a mensagem ao nascer do sol, parágrafo 189. Então veja, irmãos, este nome está sobre todo nome, no céu e na terra. Não há um nome que possa substituir este nome. Não há um nome que possa estar acima deste nome. Toda a família, Paulo disse, do qual toda a família no céu e na terra toma este nome. Estamos no céu ou estamos na terra? Estamos ainda na terra. Não é só a família no céu que toma esse nome. Paulo disse, Efésios 3, verso 16, verso 15, do qual toda a família no céu e na terra. Eu estou na terra, você está na terra, nós tomamos também este nome, Senhor Jesus. Podemos ler rapidamente? O único lugar de adoração provido por Deus, não, me perdoe, ao nascer do sol, parágrafo 189. Veja que esse já é o terceiro parágrafo que estamos lendo, que está de acordo com a Bíblia. Ele diz assim, irmão Brana: notemos rapidamente, você dirá, como gostaria de haver vivido naquele tempo. É o que muitos pensam hoje. Se eu vivesse naquele tempo de Jesus, vivesse naquele tempo dos apóstolos, vivesse no tempo do irmão Brana, né? Brana diz, notemos rapidamente, você dirá, como gostaria de haver vivido naquele tempo. Como se o nosso tempo fosse inferior, fosse menor do que aquele tempo. Não, esse tempo, por um lado, é o pior de todos os tempos, mais escuro, mais negro, onde o diabo tem levantado suas armas contra as famílias, contra os jovens, contra as crianças. Você vê, hoje em dia, nossos filhos não vão para a rua, como antigamente iam brincar. Hoje o pai e a mãe pensam, meu filho está em casa, no quarto, não sai para ter má companhia no mundo lá fora, com mais amizades, mas ele está viajando no mundo através do celular, conhecendo coisas através do celular. O mundo aqui dentro. Não precisa ir lá fora para ter uma má companhia. A má companhia está aqui. Se não souber usar, somente a graça de Deus, meus irmãos. Somente a graça de Deus. No quarto, não sai do quarto. Malmente para comer. E aqui está o mundo. As más influências, as más companhias. E as famílias hoje, não é o aparelho, viu, irmão? Não é o aparelho, é a rede mundial, é a internet. Tira a internet e dá para o teu filho ver se ele vai gostar. Dá um celular, não tem Wi-Fi. Não é o aparelho, é a internet. E hoje nós vemos as famílias destruídas. Famílias dilaceradas. Crianças, jovens. Você vê crianças na rua fazendo dancinhas imorais,
crianças dançando, rebolando o corpo de forma sensual, influências do quê? Do tal do TikTok. Isso é bonito para as pessoas, e elas não percebem o quanto isto faz mal. Então, por um lado, esse é o dia mais horrendo, mais cruel, mais pecaminoso, mais escuro, até porque Laodiceia, a era pentecostal, entrou numa escuridão completa. Mombrana disse que quando o Papa visitou Jerusalém a primeira vez, houve um eclipse total da lua, e teve 6 fases. Na 7ª, a fotografia não foi batida, porque era só escuridão. E é exatamente a situação do tempo em que vivemos. Desde o tempo do irmão Brana até o rapto, Laodiceia entrou numa escuridão completa, porque eles rejeitaram a luz da palavra, a luz da revelação dos selos, a manifestação de Cristo em carne humana, no 7º anjo, abrindo a palavra. Então, quando eles rejeitaram esta luz do ministério do Filho do Homem, cumprindo Lucas 17:30, como foi no dia de Noé, no dia de Sodoma, Laodiceia entrou em escuridão completa. E Cristo saiu da era laodiceana e subiu ali a pedra de coroa, na era da noiva. E você pode ver que na era da noiva está escrito ali, Jesus. É este nome que está sobre todo nome. Na era da noiva, na pedra de coroa, onde Cristo vem e se casa com sua esposa, e ela, segundo o irmão Brana, é chamada Senhora Jesus. Quero ler mais um pouco. Então veja, irmão, voltando um pouquinho, é difícil. Se é hoje, irmão, os nossos jovens, nossas crianças não tiverem uma família estruturada, cristã, com princípios, com ensinamentos cristãos, e este jovem, esta adolescente não tiver personalidade, facilmente será engolido pela influência maligna e satânica que hoje está no mundo. E não precisa ir lá fora da rua para ter companheirismo com as outras coleguinhas. Está aqui. Agora, nossos jovens, nossos filhos vão às escolas, vão às universidades, e o diabo sabe que são filhos de cristãos, são filhos de crente, e o diabo sabe que esse é o tempo onde os espíritos que Mombrana disse que influenciam, espíritos sedutores, porque a demonologia, ela vem, os espíritos que atormentam o corpo com enfermidades físicas. Toda doença é um espírito que atormenta o corpo com enfermidades. Mas há espíritos sedutores que entram no espírito humano, no espírito, e há espíritos, demônios que entram na alma, com espíritos religiosos. Então veja, meus irmãos, se hoje não houver uma família estruturada, que já é difícil, viu? Você ensinando, você doutrinando, você dando todas as instruções bíblicas, ensinando, falando do irmão Brana, falando de Jesus para nossos filhos, conversando, alertando, dando conselhos, falando o que nós já passamos na nossa infância, na nossa juventude, já é difícil. Imagina aqueles que não têm esse ensinamento. E é a situação do mundo atual. Que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor possa manifestar-se cada dia sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares.
porque hoje o dia está difícil. Muito mais como foi no dia do irmão Brana. Então, ao nascer do sol, 189, Brana disse: notemos rapidamente. Você dirá: como gostaria de viver naquele tempo? É a pressão, é a atmosfera maligna. E a gente pensa: oh, como eu queria viver naquele tempo. Não, o mesmo demônio que existe hoje, existiu naquele tempo. É igual nós pensar: vou me mudar daqui, desse bairro, dessa cidade, desse município, vou para outro lugar. O diabo daqui vai estar lá. Não tem jeito. Onde nós formos, ele estará lá. Aí Brana diz: mas você vive agora num tempo muito melhor. Por que esse tempo é muito melhor do que aquele tempo? Porque este tempo é onde todos os mistérios foram revelados. Você já imaginou Lutero lutando contra a igreja católica sozinho, sem saber, sem ter revelação do que era aquilo que ele estava fazendo? Ele não sabia o que era, ele só estava sendo inspirado. E ele não sabia o que era aquilo, ninguém sabia que aquilo era o cumprimento do terceiro selo. Quando o cavaleiro montou no cavalo preto com a balança na mão, cobrando uma medida de trigo por um dinheiro, negociando. Era a igreja romana cobrando indulgência. Mas do outro lado estava o poder, com o rosto de homem, representando Lutero, os reformadores, com a inteligência, protestando contra a igreja romana. Mas Lutero não sabia o que era aquilo, e estava sendo inspirado. E os que seguiam Lutero, vendo aquela pregação do Lutero, não sabia o que era aquilo. Apenas estavam crendo em Lutero, naquela loucura. Porque cá para nós, irmão, era uma loucura Lutero sozinho levantar contra o poder religioso. Eu pergunto: se você vivesse no tempo de Lutero, sem saber nada do que você sabe hoje, de que lado você estaria? Do lado de Roma ou do lado de Lutero? Então Brana disse: como gostaria, as pessoas dizem como gostaria de viver naquele tempo, mas você vive num tempo muito melhor. Por quê? Porque hoje nós conhecemos a revelação, esses segredos ocultos na Escritura. A palavra está aberta. O que não estava no tempo dos apóstolos, dos mensageiros das eras, o que não estava na primeira e segunda etapa do ministério do irmão Brana, na terceira etapa este livro foi aberto, e hoje nós temos este livro aberto. E o que é livro aberto? Quando o anjo forte vem do céu, em Apocalipse 10:1, ele não vem com o livro aberto? A Bíblia diz: e vi outro anjo forte que descia do céu com o livrinho aberto. O que é aberto? Revelado. Não é que a Bíblia vai estar aberta no púlpito ou em casa. Não, revelado. Os mistérios dos 7 selos abertos e revelados. Então este é o tempo melhor de todos os tempos. Vamos prosseguir aqui. Por que é melhor? Então você está vivendo num tempo muito melhor. Você acredita que está vivendo um tempo muito melhor do que aquele tempo dos apóstolos, tempo dos mensageiros? Não olhe só para o lado escuro, para o lado horrendo, pecaminoso, com mortes, adultérios, mentiras, separações, divórcios. Não olhe só para esse lado. Inclusive, queria dar um conselho aos irmãos: vocês que gostam de ficar muito na televisão, vendo notícias ruins de morte, de tiro, de assassinato, não veja mais isso. Isso não é bom. Procure se alimentar de coisas boas.
Então você está vivendo um tempo muito melhor. Olhe o lado bom, melhor, abençoado. Olhe para o lado da luz. Olhe para a revelação. Olhe para a abertura da palavra. Olhe para os selos revelados. Olhe para as bênçãos deste livro aberto que produz na nossa vida, na tua vida, na vida dos casais, na vida dos jovens, na vida das famílias. Nossas famílias não estarão protegidas se a bênção desta palavra não estiver. Se a bênção do livro aberto não estiver. Então, mas você está vivendo num tempo muito melhor. Agora, para os que estão anotando as referências, 1 Tessalonicenses 4,16. Notem quão belo é isto. Os santos, aqueles que agora dormem em Cristo, a estes Deus os trará consigo. O entendem? Os santos que estão no sepulcro, repousando como o estava fazendo Eliseu. Vê você? Alguns serão vivificados, outros serão tomados, e outros ficarão no sepulcro. Então subiremos com ele. A trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E logo nós, os que ficarmos vivos e tivermos permanecido, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. O poder vivificador sobre os que vivem e o poder vivificador sobre os mortos. Vê você? Esse mesmo poder vivificador de Deus representado em cada um desses dois profetas. Que profetas? Vejam, seus nomes são iguais: Elias e Eliseu. Elias e Eliseu é um tipo, certo? Elias e Eliseu é um tipo. Então Brana disse: esses dois profetas, seus nomes são iguais, Elias e Eliseu. Presta atenção agora, ele diz assim, ó: pode ver ao noivo e a noiva. Um deles é o Senhor Jesus, e a outra, a senhorita Jesus. Então, trocando em miúdos, Brana diz: esses dois profetas, Elias e Eliseu, como um tipo, eles representam o noivo e a noiva. Elias, o tisbita, representando como um tipo o Senhor Jesus, o noivo, e Eliseu, num tipo representando a senhorita Jesus, a noiva. E o que Elias, representando em tipo o Senhor Jesus, fez? Muitas obras. Mas Eliseu, representando a senhorita Jesus, segundo o Brana está dizendo aqui, o que Eliseu fez? Obras maiores do que Elias fez. E Brana diz: esses dois profetas, seus nomes são iguais, Elias e Eliseu. Pode ver ao noivo e a noiva. Elias e Eliseu pode ver o noivo e a noiva. Um deles é o Senhor Jesus e o outro a senhorita Jesus. Então há o Senhor Jesus e há a senhorita Jesus. Um representado em Elias, que fez obras e foi arrebatado, subiu, e a senhorita Jesus representada em Eliseu, que faria obras maiores do que Jesus fez. Agora, esta senhorita Jesus, que vem após o Senhor Jesus,
representada em Eliseu, que vinha após Elias, ela faria obras maiores do que Jesus fez, maiores obras. Aleluia. Quero ler Shalom, parágrafo 100. Espero que os irmãos estejam entendendo o que eu quero dizer. Porque esse é o tempo, irmão, de brana, passando por nossos dias até o arrebatamento, é a era da noiva. Brana disse no seu dias: estamos na era da noiva. Começou lá, passa por nós e vai até o rapto, que é a pedra de coroa, a era da noiva. Não é a era Laodiceia. A era da noiva é a pedra de coroa, onde Brana subiu primeiro. Agora, eu e você, nós subimos a estar ali em cima, na era da noiva, onde Brana foi o primeiro a subir. Nós subimos também a pedra de coroa hoje, e estamos ali porque ali é a pedra de coroa. Estamos na era da noiva, não agora, mas desde Brana até o rapto. E esta era da noiva, Brana disse, a senhorita Jesus, do qual toda a família no céu e na terra toma seu nome. Parágrafo 100, mensagem Shalom, podemos ler? Olha só o que Brana diz: e tem uma luz da hora hoje, a luz da hora, que é Jesus Cristo, no poder da sua ressurreição, a sua palavra que foi prometida para este dia. Que dia? Dia do irmão Brana. Também fareis as obras que eu faço, e maiores do que estas. Fareis porque eu vou para o Pai. Obras maiores, coisas maiores do que essas, do que ele fez. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Eu creio nisso. Parece humilde, parece que para acima da compreensão das pessoas. Veja, quando ele estava aqui na terra, como se poderia fazer obras maiores? Quando ele estava aqui na terra, no tempo lá de trás, há 2000 anos, como poderia fazer obras maiores? Teria traduzido isso, muitas vezes, como mais. Obras maiores é mais coisas sendo feitas, maiores. Ele disse em São João, capítulo 14, verso 12, obras maiores dessas fareis, parágrafo 101. Você notou, quando ele foi transformar a água em vinho, você se lembra que Jesus transformou a água em vinho? Quando ele foi transformar a água em vinho, ele tomou a água primeiro, uma substância já criada, e tornou em vinho. Quando ele deu de comer a 5.000 pessoas, ele tomou um peixe que uma vez nadava na água, uma criação, partiu, distribuiu e multiplicou a criação. Jesus não criou o peixe, pegou o peixe criado, certo? Ele multiplicou a criação. Ele tomou o pão, que uma vez era trigo, feito pão, partiu e pendurou e distribuiu para o povo, e voltou de novo. Aí Brana diz assim, criação multiplicada. Jesus não criou, e pegou a criação e multiplicou, certo? No 102 ele diz, irmão Brana, mas nos últimos dias, dia do irmão Brana, onde não tem sinal de criação, mesmo assim ele fala e cria, diz, haja esquilo.
Nos últimos dias, onde não há sinal de criação, ele fala e cria. Mostra ser o mesmo Deus que era no princípio. Ele pode criar esquilos. Ele pode criar qualquer coisa que queira, porque Ele é Deus. Fareis coisas maiores, obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. A palavra é infalível e ela tem que ser manifestada e tem de ser cumprida. Maiores do que essas fareis, não multiplicando, não, mas falando e criando. E nós vemos isso no ministério do irmão Brana. Obras maiores. Então, a partir do ministério do irmão Brana, quando o ministério da noiva começou, a partir dali, a senhorita Jesus, representada em Eliseu, porque Eliseu, segundo o irmão Brana disse na mensagem, Elias representa o noivo e Eliseu representa a noiva. Elias representa Jesus, Eliseu representa a senhorita Jesus. E esta senhorita Jesus, a noiva representada em Eliseu, faz obras maiores, porque Eliseu fez obras maiores que Elias. E Jesus, na primeira vinda, fez obras que ninguém podia fazer: ressuscitar mortos, curar enfermos, discernir pensamentos, ter o controle da natureza, parando a tempestade. Mar, aquieta-te. Mas aquele mesmo Jesus, quando retorna na pedra de coroa, é Jesus vindo para a sua noiva, desde Brana até o meu dia, o seu dia, até o rapto. É Jesus casado com sua esposa, senhorita Jesus. E a partir de Brana nós vemos esse tipo de Eliseu substituindo Elias, esse tipo da noiva substituindo o esposo. E Brana disse: obras maiores. Vemos isso em Brana. Vamos fazer isso? Vamos. Mas quem fez primeiro? Brana. Mas Brana disse que quando o concílio nos apertar e as portas dos tabernáculos fecharem, é por isso, irmãos, que nós hoje temos que ter esse desejo de ter companheirismo, congregar, ouvir a palavra, porque um dia isto faltará. Não teremos essa oportunidade de estarmos juntos, congregando, cantando, orando juntos. Brana disse: quando o concílio vos apertar e vier o aperto, disse Brana, vigie então a terceira puxada, o que tem sido temporariamente, que foi usado só em Brana, que foi temporariamente, se manifestar na sua plenitude. É quando esse povo vai exercer e manifestar o poder da palavra falada. Ao ponto, Maurana disse, quando um irmão, sua lavoura não tiver chovido, o outro irmão dizer: eu te dou esta chuva agora. Não há necessidade mais nem de orar, mas isso é quando o aperto chegar, não é agora. Mas nós vimos essas obras maiores já sendo feitas lá atrás, no tempo de Brana. Quando Brana disse: é Jesus que descerá em carne humana, lá atrás, para unir o casamento da noiva, disse: ela já está casada. Quando? Lá atrás, na união espiritual da noiva de Cristo. Então, obras maiores. Quero terminar na mensagem o sinal, parágrafo 418. Então, irmãos, esse tempo em que vivemos, não fique olhando para as coisas ruins, para notícias ruins, só para isso. Porque esse é o melhor. Se você não vê por esse lado, você vai viver deprimido, triste, amargurado, que só vai viver ouvindo e vendo coisas ruins. Não olhe pelo olho natural, olhe pelo olho espiritual. Olhe onde você está hoje, meu irmão aqui presente e o irmão pela internet.
onde Deus te colocou. Parágrafo 418, sinal. Presta atenção, meus irmãos. Só o que tenho visto em meu próprio ministério, 418, o sinal. Talvez, na outra tradução, seja 150. É isso? 150? Só o que tenho visto em meu próprio ministério, isso é Brana falando. Só o que tenho visto em meu próprio ministério, visto ele fazer, você não poderia empilhar os volumes nesta plataforma aqui. Se eu escrevesse em detalhes o que eu tenho visto fazer, só em meu próprio ministério, Brana, visto ele fazer, está vendo? Ele, Jesus, teve mais êxito ou mais sucesso em meu ministério. Ele teve mais sucesso em meu ministério, Brana, do que ele teve no seu próprio ministério lá atrás. Vou repetir. Ele, Jesus, teve mais sucesso em meu ministério, ministério de Brana, do que ele, Jesus, teve em seu ministério, em seu próprio ministério. Agora, recorde, ele teve lá mais sucesso, não eu, ele teve, glória, aleluia, ele teve mais sucesso aqui em Jeffersonville do que em Nazaré. Ele fez isso naquela cidade perversa, nessa cidade perversa, amém, glória a Deus, porque ele não pôde operar maravilhas lá, mas ele operou aqui. Ele não pôde operar maravilhas lá, mas ele operou aqui. Ele finalmente atravessou as barreiras aqui, ele levou isso a cabo aqui. Pode ser que ele tenha tido que reunir as pessoas de outras partes, mas ele levou isso a cabo. De todos os modos, ele teve mais êxito aqui mesmo do que ele teve em Cafarnaum ou Nazaré. Ele tem feito mais milagres aqui mesmo, neste tabernáculo, do que ele fez no seu ministério inteiro na terra. Isso mesmo, ele tem feito agora, e o resto do mundo? Oh, que coisa! Agora isso é o que ele fez. Agora lembrem-se, ele fez, nunca disse que eu fiz. Veja, mas quem é que estava falando? Haja estilo. Aquela voz era de quem? Do irmão Brana. Mas era ele em Brana. Nunca disse que eu fiz. Veja, não, porque eu não fiz. Não era o irmão Brana que estava fazendo, ele era um homem, pecador como eu e você. Eu não fiz, eu simplesmente o amei, e me submeti a ele. Oh, você o ama, ao ponto de submeter a ele. Então tudo que Deus fez em Brana, Deus fará em você. Brana foi Deus em carne, e nós estamos caminhando a ser Deus em carne. O que precisa então? Amá-lo, até o ponto de nos submeter a ele. Por isso que eu volto ao início, como o Brana disse, nós não somos mais de nós mesmos, não nos pertencemos a nós mesmos. Quando nos tornamos Senhor a Jesus, pertencemos a ele. Você não pertence nem a seu pai, sua mãe, nem a seu marido, a sua esposa, você pertence a ele. Eu simplesmente o amei. Você o ama? Você ama Jesus?
Irmãos pela internet, você ama Jesus? Eu simplesmente o amei e me submeti a Ele. Não teve ninguém na terra que submeteu tanto a Jesus do que Brana. Por isso, Brana disse na mensagem, a obra-prima, 170, a palavra tem se tornado carne, de Malaquias 4 e Lucas 17:30, o Filho do Homem. Para a palavra se tornar carne em Brana, o que teve ele de fazer? Simplesmente amar a Jesus e submeter a Ele. Amar a Jesus, submeter a Ele. Brana disse, não foi eu quem fiz, eu nunca disse que o fiz. Eu simplesmente o amei e me submeti a Ele. E Ele disse o que Ele disse, e o Espírito Santo foi a outras pessoas e elas creram no que Ele disse. E então Ele realizou a obra. É só isso. Então o que Ele requer de mim, como indivíduo que pertence a esta noiva, o que Ele quer de você que pertence e como indivíduo a esta noiva, é o que Ele quis de Brana, como um indivíduo que pertence à noiva. Simplesmente amá-lo, amar a Cristo, submeter a Cristo. E nós aqui no tempo em que vivemos, nesta era difícil, pecaminosa, onde somos atacados pelo diabo todos os dias, com espíritos imundos, malignos, que atormentam o corpo físico, com enfermidades, com doenças. Mas olhe para a Sagrada Escritura cumprida. Apocalipse 10 está cumprido. É a promessa do dia, para o dia em que nós vivemos. Uma promessa cumprida. E veja o que nós temos nas nossas mãos. Então veja este dia como o melhor de todos os dias. Você vê este dia como o melhor de todos os dias? Você consegue ver? Ou você consegue ver somente as coisas ruins? Que tem pessoas que são assim, irmão. Você conversa com elas, fala coisas boas, fala da... Vai ouvir o que estão dizendo de coisas boas, assimilar, segurar aquilo e criar uma atmosfera boa. Você entra na casa das pessoas hoje, é só lamento, só tristeza, só problema. Parece que aquela pessoa, só ela tem problema no mundo todo. Outras pessoas não têm problema. Ela só olha para si, o problema dela, e não vê que outros também têm. E às vezes pior do que aqueles que ela está passando. Então, veja, nós temos que olhar e assimilar e absorver, conceber mais dessas notícias boas da palavra de Cristo, dos selos, das bênçãos espirituais, daquilo que Deus tem nos dado, irmãos, o que Deus tem dado a você, tem dado a mim, tem dado a nós. Pare e reflita. Irmãos pela internet, reflita um pouco. Onde estamos nós? O que temos recebido de Cristo? Quais as bênçãos recebemos? Talvez você julgue sua vida pelo natural.
Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso, como se isso fosse sinal de bênção ou de maldição. Não. Nós não podemos julgar que Deus nos abençoou por bênçãos naturais, simplesmente. Não olhe por esse ângulo. A Morena disse que nem toda nuvem escura é sinal de desaprovação. Como muitas bênçãos, não quer dizer que a pessoa, muitos bens, não quer. Irmão, cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. É como os pentecostais hoje acham que Deus só está com você se você tiver muitos bens, carro, isso e aquilo outro. E não é assim. Então Jesus e os discípulos não eram abençoados, porque eles não tinham onde reclinar a cabeça, para começar. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser pobre, não, Deus cuida dos seus. Vou ser pobre, não vou ter isso, não vou estudar, não vou trabalhar para não ter isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso não é sinal de que Deus abençoou alguém. Você vê Laodiceia, diz: rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. De fato ela tem muitos bens, mas não tem o melhor, que é a palavra, a revelação dos selos. É isso que eu estou dizendo. Talvez você não tenha muitos bens, mas se você tem Cristo, a palavra, você é rico. Rico espiritualmente. E o que nós queremos ser? Rico materialmente ou rico espiritualmente? Se você pode ser as duas coisas, seja. Tenha muitos bens, seja rico, não é ruim. Embora disse Jesus que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas não é impossível, é difícil. Mas se você pode ter muitos bens, tenha, não é pecado. Mas não esqueça de ser rico espiritual. Não esqueça de orar. Não esqueça de ler a Bíblia. Não esqueça de ler mensagem. Não esqueça de se entregar a Cristo. Não esqueça de viver para Ele. Não esqueça de amá-lo. Não esqueça de submeter sua vida a Ele. E receber as bênçãos espirituais. E ser rico espiritualmente. Não esqueça deste lado. Mas se você não tem muitos bens, não teve condições, não estudou, não teve um bom trabalho, vive lutando, suando, mas se você tem a palavra, eu te garanto, meu irmão, minha irmã, você é rico espiritualmente. Você tem revelação, você sabe quem é Cristo. Obrigado, Senhor. Ajuda o teu povo, Pai. Cada um dos irmãos que tem recebido esta palavra. Somos humanos, Senhor. Precisamos da tua ajuda. Entre em cena cada dia, como o Senhor se revelou ao teu profeta. Se revele a nós a cada dia, a cada amanhecer. Obrigado, Pai, por ver essas verdades, tomar o teu nome em nossas vidas, no nosso batismo, onde os nossos pecados foram perdoados. Obrigado, Senhor, que nossos filhos, nossos jovens, sejam protegidos hoje, Senhor, das astutas ciladas do inimigo, nossas famílias, nossos casais. Ajuda, Senhor, cada marido, ajuda cada esposa, cada jovem, nas escolas, nas faculdades. Senhor, dá discernimento aos nossos jovens, até as amizades, Senhor, a saber com quem está conversando, se é uma amizade que vale a pena, que não vai tirá-la do caminho. Tenha misericórdia, Senhor, ajuda, em nome de Jesus, eu te peço humildemente nesta hora. Amém, Senhor.
abriu o sétimo selo. No céu houve silêncio quase meia hora. Como estava escrito, foi no final da tarde. Ele desceu em uma nuvem de glória e clareou toda a palavra, como estava escrito. Em breve haverá uma grande festa no céu, porque o noivo e a noiva já estão casados e vão pra lua de mel. Eu também vou subir, o noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte da sua família, e o seu nome agora tenho no meu. Num piscar de olhos, o meu corpo vai se transformar, aquela dimensão vou contemplar. Eu vou contemplar. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, no céu houve silêncio quase meia hora. Como estava escrito, foi no final da tarde. Ele desceu em uma nuvem de glória e clareou toda a palavra, como estava escrito. Haverá uma grande festa no céu, porque o noivo e a noiva já estão casados e vão pra lua de mel. Eu também vou subir, o noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte da sua família, e o seu nome agora tenho no meu. De olhos, o meu corpo, aquela dimensão vou contemplar. Eu vou Eu também vou subir, o noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte da sua família, e o seu nome agora tenho no meu. Piscar de olhos, o meu corpo vai se transformar, aquela dimensão vou contemplar.